Você já ouviu falar na cidade de Féria, na Grécia? Bem, eu também nunca tinha ouvido falar, mas se eu te falar que o nome antigo dessa cidade era Bereia, então muito provavelmente você vai saber do que eu estou falando. Principalmente se você é um aluno da escola dominical, você vai saber que a cidade de Bereia, ela está nos registros bíblicos, e na segunda viagem de Paulo, sua segunda viagem missionária, a cidade de Bereia ela foi visitada. E uma das coisas mais intrigantes que acontece na cidade de Bereia, está registrado lá em Atos, capítulo 17, versículo 10, se eu não me engano até o versículo 15, e Lucas registra que o pessoal de Bereia era um pessoal mais culto, era um pessoal mais inteligente. E ao ouvir a pregação do apóstolo Paulo, esse pessoal verificava todos os dias se o que Paulo estava dizendo realmente condizia com aquilo que já estava revelado nas Sagradas Escrituras. Isso quer dizer que os bereanos eram pessoas que regularmente analisavam a lei, regularmente analisavam as Escrituras. E quando ouviram a pregação do apóstolo Paulo, eles não aceitaram prontamente, mas verificaram se aquilo que ele estava falando realmente faria sentido, realmente tinha amparo bíblico, podemos assim dizer. O que eu quero com essa história é trazer para a nossa realidade hoje. Infelizmente, as pessoas se esquecem muito rapidamente dos conceitos bíblicos, das histórias bíblicas, dos exemplos que estão registrados na Bíblia que servem para nós hoje. Hoje, os bereanos eles não são mais seguidos como exemplos, infelizmente, para muitos cristãos. Hoje, se você for um bereano, podemos assim dizer, você receberá muitas críticas. Ou seja, se você ouvir algum pregador falando qualquer coisa a respeito da palavra de Deus, se você não aceitar prontamente e, em vez disso, verificar nas Escrituras se o que ele está dizendo é verdade, você muito provavelmente vai ser rejeitado por muita gente, vai ser tido como um incrédulo, vai ser tido como um revoltado, alguém que é muito cri-cri e assim por diante. Mas os exemplos bíblicos, eles estão aí para nos servir e nos orientar. E apesar de que muitas pessoas não gostam de passar por julgamentos, inclusive teve um pregador na minha cidade recentemente que disse, nós que ouvimos a sua pregação, não concordarmos com ele ou não acreditarmos nele, Deus poderia nos matar, como ele já fez com algumas pessoas que discordaram dele. E o que eu acho mais interessante nessa passagem bíblica é que nós não vamos ver nenhum relato do apóstolo Paulo dizendo uma coisa como essa. Muito pelo contrário, me parece que Paulo se sentia satisfeito e seguro por ter pessoas que analisavam o que ele estava dizendo segundo as Escrituras, porque ele sabia que ele não tinha nada a temer. Tudo que ele estava dizendo realmente era verdadeiro. Portanto, é muito triste que as pessoas hoje se esqueceram do espírito dos bereanos, em vez disso aceitam qualquer vento de doutrina sem análise, sem analisar nas Escrituras, sem procurar nas Escrituras se aquilo tem amparo bíblico ou não. E pior do que isso, as pessoas julgam aqueles que fazem assim, que seguem os exemplos dos bereanos. Muitos comentaristas bíblicos e muitos pastores, os melhores pastores, vão nos orientar a ser como bereanos. Sempre que ouvimos qualquer coisa de qualquer pregador, seja quem for, devemos analisar na Bíblia se aquilo que ele está dizendo de fato condiz com as Escrituras ou não. Que você possa refletir sobre isso e que Deus te abençoe e que você seja um bereano, por mais que as pessoas não gostem dos bereanos.